não tentar é a verdadeira derrota. Porque se você não faz nada, você está tomando uma decisão. E essa decisão ela pode custar muito caro. Eu gosto de pensar que existe um custo para tudo na vida. Existe o custo de agir, existe o custo de não agir, existe o custo de aprender algo, existe o custo de não aprender algo. Sempre tem custos invisíveis que a gente está pagando. E uma coisa é certa, se você resolver pagar o custo de não agir, você provavelmente vai se arrepender. Porque eu nunca vi ninguém chegar, né, na idade madura, velho, e olhar para trás e falar, caraca, eu queria ter corrido menos riscos, eu queria ter vivido coisas menos alinhadas com os meus valores e com o meu propósito de vida. Isso não existe, a gente quer viver, a gente quer de fato usufruir o máximo dessa jornada que é a vida. Então, para mim, o erro que a gente comete nessa época da vida, ele constrói os degraus do nosso sucesso. Então você nunca recomeça do nada, você sempre tem aprendizados que te levam a estar um pouco mais na frente quando você começa de novo. Então às vezes um retrocesso que a gente parece viver está preparando a gente para um grande salto lá na frente. E eu vivi isso várias vezes. Então esse é um conhecimento, um conceito muito importante de entender, que você não recomeça do zero. Você sempre tem uma coisa a mais na sua bagagem, uma lição a mais na sua mochila de empreendedor, uma lição a mais na sua mochila de pessoa, de humano. Então é muito importante que você use essas tentativas como base de experiência para poder desenvolver o seu eu do futuro. Então esse conhecimento acumulado, essa sabedoria prática que a gente vai acumulando, ela é super importante. E nos 20, a gente não tem muito disso. Então a gente tem que trabalhar para poder aprender, a gente tem que errar para poder acertar. Esse que é o jogo dessa época da vida. Hoje eu quero compartilhar com você algumas verdades brutais que eu queria ter escutado nos meus 20 anos de idade. Você vai entender quais são as lições que mudariam a minha década e que provavelmente vai mudar a sua. É meu aniversário, eu tô fazendo 31 anos e uma coisa que eu fiquei muito reflexivo sobre é que tudo que eu construí nasceu dos riscos que eu topei correr nos meus 20 anos de idade. Então se você está na sua década dos 20 ou até mesmo está na década dos 30, você precisa estar nesse episódio de hoje, porque eu vou abrir um pouco das lições e aprendizados que eu vivi nesses últimos anos e como que você pode usar a intensidade para poder distorcer o teu tempo. Como que você pode ser tão intenso ao ponto de fazer com que a tua vida em apenas uma década mude completamente e mude toda a rota dos próximos anos. Então esse episódio de hoje ele não é um episódio só de filosofia e pensamentos, ele é um episódio que vai trazer pontos práticos, reflexões que eu já fiz durante muitos e muitos anos e que mudaram completamente a minha realidade. Então se você já tem mais de 30 anos, não importa, porque nunca é tarde para poder fazer algo grande e esse pode ser o vídeo que muda a sua próxima década. Então não é um vídeo de parabéns, na verdade é um grande chacoalhão para quem está jogando pequeno com um potencial gigante. Então eu tô aqui hoje para poder de fato fazer com que você abra os olhos e entenda que a vida, ela é feita para a gente evoluir e muitas vezes essa evolução está dentro das nossas crenças e atitudes. Então chegou a hora de você parar de se esconder atrás de desculpas e começar a agir à altura do teu verdadeiro potencial. Então esse episódio de hoje é sobre trazer a capacidade que você tem para fora. Então a década mais barata que a gente tem na vida é a que a gente está vivendo agora. Seja você nos seus 20, seja você nos seus 30 ou até mesmo você nos seus 40. Porque o momento agora, o momento atual, é o momento que você vai pagar mais barato pelos seus erros. Porque quanto mais novo, menos custo tem ao errar e mais vale aprender. Porque se você comete um erro nos seus 20 anos, e aí, claro, né, existem erros e erros. Você comete um erro nos seus 20 anos, você vai ter um custo menor daquele erro, porque você tem menos coisas a perder, e você vai ter um valor maior. Porque quanto mais cedo você aprende, mais você vai empilhando conhecimentos e aprendizados, o que no final muda tudo. Então, na minha opinião, você tem que estar experimentando, você tem que estar buscando aprender, e você tem que estar também recomeçando rápido. Porque durante os meus 20 anos eu recomecei várias vezes, tanto em relação a relacionamento, quanto em relação a corpo, quanto em relação a trabalho, quanto em relação a projetos, vários e vários recomeços. E esses recomeços, eles são muito importantes. Então, para mim, existe um poder de multiplicação nessa década da vida. E eu digo para você o seguinte, de novo, se você está na década dos 30, você ainda tem esse poder multiplicador, porque a vida hoje, ela expandiu, né? A gente não falece mais com 50, 60 anos. A gente vai até 70, 80, 90, 100. Então, existe um conceito que os 30 são os novos 20. Então, por favor, né, não deixa isso te parar. Então você tem muito mais retorno sobre o aprendizado, como eu falei, porque esse aprendizado ele empilha juros compostos. Você tem um custo reduzido ao errar e você tem essas duas décadas que, na minha opinião, são as mais importantes da vida, que são as décadas de construção, que são os 20 e os 30 anos de idade. Então, para mim, esse é o melhor momento de agir, por quê? Porque o risco ele é muito menor. Você tem menos responsabilidade, você tem maior flexibilidade e você ainda tem uma rede de apoio, na maioria dos casos.
Então isso traz uma possibilidade gigante de crescimento, porque você tem décadas para frente, não anos, mas décadas para colher os resultados. Então expandir essa linha do tempo é muito importante. Você tem energia à disposição, o que é muito valioso também, e você provavelmente tem a mente mais aberta para aprender do que você vai ter no futuro. Então, para mim, não tentar é a verdadeira derrota. Porque se você não faz nada, você está tomando uma decisão. E essa decisão ela pode custar muito caro. Eu gosto de pensar que existe um custo para tudo na vida. Existe o custo de agir, existe o custo de não agir, existe o custo de aprender algo, existe o custo de não aprender algo. Sempre tem custos invisíveis que a gente está pagando. E uma coisa é certa, se você resolver pagar o custo de não agir, você provavelmente vai se arrepender. Porque eu nunca vi ninguém chegar, né, na idade madura, velho, e olhar para trás e falar, caraca, eu queria ter corrido menos riscos, eu queria ter vivido coisas menos alinhadas com os meus valores e com o meu propósito de vida. Isso não existe, a gente quer viver, a gente quer de fato usufruir o máximo dessa jornada que é a vida. Então, para mim, o erro que a gente comete nessa época da vida, ele constrói os degraus do nosso sucesso. Então você nunca recomeça do nada, você sempre tem aprendizados que te levam a estar um pouco mais na frente quando você começa de novo. Então às vezes um retrocesso que a gente parece viver está preparando a gente para um grande salto lá na frente. E eu vivi isso várias vezes. Então esse é um conhecimento, um conceito muito importante de entender, que você não recomeça do zero. Você sempre tem uma coisa a mais na sua bagagem, uma lição a mais na sua mochila de empreendedor, uma lição a mais na sua mochila de pessoa, de humano. Então é muito importante que você use essas tentativas como base de experiência para poder desenvolver o seu eu do futuro. Então esse conhecimento acumulado, essa sabedoria prática que a gente vai acumulando, ela é super importante. E nos 20, a gente não tem muito disso. Então a gente tem que trabalhar para poder aprender, a gente tem que errar para poder acertar. Esse que é o jogo dessa época da vida. Então para mim, existem erros que sim, podem custar anos, mas normalmente eles não estão conectados com agir. Eles estão conectados em fazer algumas coisas que não estão alinhadas com os seus valores e com o que você quer para o seu futuro. Então, por exemplo, você ficar paralisado, pensando o que você deve fazer. Tem 3 opções, você passa um ano inteiro pensando quais são as 3 opções que você vai decidir seguir. Cara, isso é a pior coisa possível, porque você perdeu um ano paralisado. Isso sim é perda de tempo. Outro caso muito interessante da gente olhar, seguir paixões vazias. Então, cara, você viu ali que alguém tá fazendo uma coisa específica, você achou super legal, e aí você começa a seguir aquilo, só que depois você vê que não era o que você queria, e sim o que a outra pessoa gostava. E por último, a dispersão de foco. Nossa, a dispersão de foco, ela mata mais negócios do que qualquer outra coisa, que é você querer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Você quer ser jogador de futebol, atleta de fisiculturismo e quer ser maratonista. Como? É impossível. Então a mesma coisa vale para os negócios, a mesma coisa vale para várias outras áreas da nossa vida. A gente tem que ter foco. Então, para mim, quando a gente pensa demais, a gente acaba andando menos. Então a clareza, ela sempre vai vir da ação e não do planejamento. Então a gente tem que planejar, claro, mas não planejar demais. Tomar a ação assim que a gente acha que o plano está ok. E aí sim, colher feedback, melhorar, otimizar e seguir em frente. Então, para mim, clareza vem da atitude. Decide rápido, executa rápido e corrige em movimento. Essa é a minha filosofia, é isso que eu fiz durante toda essa década da minha vida. Eu decidia rápido, executava rápido e corrigia em movimento. E eu acho que isso tem um valor gigantesco, porque muitas pessoas ficam presas no perfeccionismo, em querendo ter o plano perfeito. E isso me lembra até, né, quando eu comecei esse podcast. Eu comecei esse podcast em 2021. Só que eu passei 2020 até metade de 2021, 18 meses inteiros, falando que eu ia começar um podcast sem começar, estudando sobre podcast sem começar, e entendendo todos os detalhes, pesquisando equipamento, pesquisando aquilo, pesquisando isso. Só que no final das contas, adivinha, meu primeiro episódio foi terrível, foi ruim. A minha dicção era ruim, a minha forma de falar era ruim, o conteúdo não era tão bom. Era ruim. E por que era ruim? Porque eu nunca tinha feito antes. Então planejar eternamente não é o caminho. O caminho é errar rápido, fazer rápido e melhorar rápido. Que foi exatamente isso que eu fiz depois que eu comecei. Eu comecei toda semana um episódio, já estamos chegando no episódio número 200 e o volume ele vai construindo essa habilidade. Então o feedback do mundo real vale muito mais do que o nosso planejamento infinito. Muito mais. Então é muito importante que você não fique paralisado, que você não fique no mesmo lugar pensando eternamente, mas sim que você erre rápido, teste rápido, execute rápido. Isso muda o jogo e esse é um dos pontos, né, que faz com que um dos nossos lemas aqui na NSF seja que o mundo é dos executores. Outro ponto importante, outro aprendizado importante, não siga a sua paixão. Eu acho que isso é uma das coisas que mais dizem por aí, siga a sua paixão, siga o que faz o seu coração vibrar. Mas a verdade é que nós devemos seguir
a nossa competência, no que nós somos bons. Porque se você segue a tua competência, você vai se apaixonar por aquilo. Eu não sei você, mas eu fui fisiculturista durante 10 anos. Essa foi minha paixão durante muito tempo. E essa paixão, ela não veio porque eu falei, nossa, eu sou apaixonado pelo fisiculturismo e é isso que eu vou seguir. Não. Eu odiava ir pra academia, ia pra academia e não eu lembro que quando eu fui fazer supino pela primeira vez eu fazia só com a barra, né? Era um adolescente obeso. E lá na academia, vencendo o desconforto, fazendo o que eu não gostava, foi onde eu encontrei a minha paixão. Por quê? Porque eu criei competência naquela habilidade. Nós não devemos buscar paixão, nós devemos buscar domínio em cima de habilidades específicas. Porque você só se apaixona por algo quando você sabe fazer aquilo. Você não vai se apaixonar por um negócio que você nunca fez, ou que você é ruim naquilo. Você precisa encarar o desconforto de ser ruim, fazer tanto até que você se torna bom, e aí você vai começar a gostar, aí você vai começar a se sentir apaixonado por aquilo. Então é isso que acontece com todo mundo. Só que a maioria das pessoas trava no início. A maioria das pessoas trava quando fica confuso, quando fica frustrante. E aí não cria competência, não cria domínio e não chega no momento de estar apaixonado por aquilo. Então vê só, quando eu comecei, né, a fazer, por exemplo, vídeos por Instagram, anúncios, conteúdos, eu era horrível. A minha primeira live é uma coisa assim terrível. Tinha 3 pessoas na live, um era minha sogra, um era minha esposa e outro era uma pessoa que ficava entrando e saindo de tempos em tempos e ficava variando. Então basicamente o que eu fiz? Eu enfrentei aquele início que foi difícil. Eu criei a competência de fazer aquilo, até que chegou um ponto onde eu tenho um certo domínio sobre essa habilidade e virou algo que eu gosto de fazer. Então, para poder acordar cedo, 5 da manhã, 4 e meia da manhã e gravar 3 podcasts como hoje, você tem que gostar de fazer. Mas para gostar, você tem que primeiro fazer bem. E para fazer bem, você tem que primeiro fazer mal. Esse que é o jogo, certo? Então, tudo é chato antes de ser fácil. Tudo. Sempre que você começa uma nova habilidade, um novo conhecimento, uma nova aventura, o início ele é mais difícil, ele é mais chato, ele é mais lento, ele é mais monótono. Mas quanto mais você pratica, quanto mais você faz, quanto mais você desenvolve a habilidade, mais divertido vai ficando, mais fácil vai ficando e mais você vai acumulando vitórias. O que no final leva para o domínio, o que no final faz com que a gente consiga alcançar grandes coisas. É isso que eu acredito. E uma das grandes habilidades que a gente pode desenvolver nessa vida é essa habilidade de fazer o que é necessário, mesmo sem ver os resultados imediatos do fazer. Eu aprendi isso, inclusive, com o fisiculturismo. Você vai, treina, faz dieta e nada muda. Um mês, mudou pouca coisa. Um ano, cara, a vida mudou completamente. Então essa que é a lógica, você ter essa habilidade de fazer. Porque no fim, você não ama a tarefa, você ama o resultado de ser excelente nela, você ama o sentimento de ser bom naquela tarefa. A paixão, ela não precede a competência, ela é o prêmio por você alcançar essa competência. É nisso que eu acredito. Então, se você concorda com isso, por favor, comece a agir agora, melhore, refine, porque no final é fazendo que você se apaixona. E aí eu fiquei muito reflexivo, né? Eu sempre gosto de colocar as coisas de forma mais prática. E eu fiquei pensando, quais são os 3 pilares dessa minha última década de vida? Quais são os 3 pilares que separa quem constrói coisas grandes e quem só aparenta construir? Bom, esses são os 3 pilares: foco, verdade e consistência. Então você precisa ter foco, então tem que ter uma direção, um propósito, um caminho a seguir. Você tem que ter verdade, ou seja, ser autêntico, ser genuíno, ser quem você é durante essa jornada. E você tem que ter consistência, tem que colocar um passo atrás do outro, consistentemente, sem nunca parar e sem nunca desistir. Então o foco, para mim, é o verdadeiro atalho. Porque quem tenta ser tudo, acaba não se destacando em nada. Se você quer ser várias coisas ao mesmo tempo, você provavelmente vai ser mediano em várias coisas. Agora, se você tem um foco único, ou sei lá, 1 ou 2, 3 focos no máximo, você consegue de fato se tornar mestre naquilo. Então o raio laser, que ele é 100% focado, ele corta até metal. Mas uma lanterna, que é difuso, que é disperso, simplesmente só ilumina. Então a gente precisa ser o raio laser. Eu fiz isso durante toda a minha vida. Cara, quando eu era fisiculturista, eu era focado naquilo. Eu era realmente focado naquilo. Você pode perguntar pra Laís, eu pedi às vezes pizza pra ela comer, porque ela queria, e eu comia salada, frango, arroz, batata. Eu era 100% focado naquilo, obsessivo por aquilo. E pra mim, o caminho da excelência passa por um pouco de obsessão. Porque você tem que escolher uma área pra dominar. Você tem que mergulhar profundamente naquela área, o que é necessário ter um pouco de obsessão, e através disso você começa a atrair oportunidades para você. Então existem coisas da vida que vale a pena você colocar energia num nível extraordinário. Porque uma coisa que eu percebo é que todo mundo quer ser extraordinário, todo mundo quer ter resultados acima da média, mas poucos querem fazer o extra que tem na frente do ordinário. É exatamente isso que a gente precisa fazer. Então existe um mito
que é o mito do sucesso instantâneo. Sucesso, ele não acontece de uma vez. Não existe explodiu do nada. Nossa, o Samir e a NSF explodiram do nada. As pessoas que falam isso, elas simplesmente ignoram todos os anos que vieram antes de trabalho brutal, cansativo, desgastante para poder chegar no sucesso. Então o que você vê é o fim, é o aplauso, é a plaquinha, é o resultado. Mas o meio, né, que eu falo que é o meio brutal que a gente vive, que é quando ninguém aplaude, quando ninguém comemora, quando você tá sozinho, é ali que a gente constrói o sucesso. E é por isso que eu trouxe esse conceito, né, do caminho da excelência, do foco, verdade e consistência. Porque se você não tem foco, você nunca vai conseguir, de fato, chegar no sucesso. Se você não tem consistência, você nunca vai conseguir empilhar as ações que vão te levar para o sucesso. E, sinceramente, se você não for verdadeiro, se você não tiver verdade, eu sei que muitas pessoas que não têm verdade, que têm máscaras, que, enfim, fingem ser quem não são, conseguem ter sucesso. Mas, se você tiver a verdade, você vai conseguir criar não só o sucesso para você, mas também o sucesso para as pessoas ao seu redor. Você vai ser uma inspiração e você vai criar um movimento. Então, acredito muito nesses 3 pilares, tá? Então, para mim, o mito do sucesso instantâneo, ele não existe. A gente tem que trabalhar muito para poder alcançar isso. O trabalho, ele é necessário, e todas as vezes que eu tento, né, criar algum tipo de atalho ou pensar em alguma forma de evitar o trabalho, eu sou relembrado que não existem atalhos. A gente tem que fazer o que é necessário. Então, para mim, o mito do sucesso instantâneo, ele não existe. O sucesso, ele vem através de anos, às vezes décadas de trabalho duro. E eu gosto muito da analogia do filme do Rocky Balboa, né? No filme do Rocky Balboa, para poder ele ganhar de qualquer um daqueles adversários que ele ganha, em todos os filmes dele, ele tem uma etapa de treinamento, de sofrimento, que ele corre na escada, ele pega chuva, ele bota o moletom. Aquilo ali é a cena do Rocky Balboa. Só que a cena do Rocky Balboa, no filme, dura 5, 10, 15 minutos. Na vida real, dura anos, às vezes décadas. Que é justamente o meio, que é onde a gente está se preparando para a vitória, onde a gente está se preparando para ter sucesso, onde a gente está aprendendo o que a gente precisa aprender, errando o que a gente precisa errar, para chegar no nosso objetivo final. Então, para mim, essa é a lógica que a gente tem que construir. Execução, consistência, foco e, claro, muita verdade. E falando sobre verdade, para mim, verdade é mais importante do que status. O que é sucesso para mim? Sucesso para mim é você viver de acordo com os seus valores e conquistar o propósito que você estabeleceu para ser conquistado. Isso para mim é sucesso. Status, o que é status? É como que você é percebido aos olhos das pessoas ao seu redor. Isso é status. E cara, o ser humano, ele é movido por status. Movido por status. E aí talvez eu esteja falando isso pra você e você pense, nossa, eu não sou. Deixa eu te dar um exemplo. Eu lembro de um livro que eu li, do Russell, que ele fala sobre uma conversa que ele teve com a esposa dele. E ele falou pra esposa dele que o ser humano é movido por status. E ela falou, eu não concordo. Porque se eu, por exemplo, chegar com uma Lamborghini pra poder pegar as crianças na escola, isso não é algo que me deixa feliz. Eu não sou uma pessoa que gosta de status. E aí ele falou, gosta sim, é porque você tá com a visão errada do que é status. Status, ele está diretamente conectado com o seu grupo de referência. Então, o Lamborghini pode gerar status num grupo, sei lá, de empresários que gostam dessas coisas. Mas, num grupo de mães que levam os filhos para a escola, talvez uma minivan super avançada e moderna traga mais status do que uma Lamborghini, concorda? Então é exatamente esse o conceito. O status, ele depende do grupo que você está inserido. Para alguns grupos, botar um relógio de 150 mil reais pode ser incrível. Para outros, pode ser visto como uma grande futilidade. Então status é sobre o grupo. Só que o ponto aqui é, como que você vai querer ter o status alto se cada pessoa, cada grupo tem os seus valores e princípios? Para mim, o único status que você deve deixar alto é o status que você tem com você mesmo. É como que você se avalia. Se você avalia que as suas atitudes elas estão alinhadas com os seus valores, esse é o verdadeiro status que a gente tem que buscar. Por isso que para mim verdade é mais importante do que status. Então você postar que tem sucesso não é a mesma coisa que viver o sucesso. Certo? Então muitas pessoas vivem de aparência na rede social. Um monte de fotos perfeitas, lifestyle, dinheiro, sucesso, maravilhas, etc. Mas e os bastidores? Como que tá os bastidores? Será que nos bastidores tem boleto atrasado, problemas familiares, problemas pessoais, problemas de autoestima, problemas de insegurança? Então, no final, o meu conselho para você é que nesses 10, 15, próximos 20 anos da sua vida, que você foque em construir coisas reais que você consiga sustentar. Porque eu, pessoalmente, nunca gostei de viver baseado em mentiras ou em máscaras, porque eu acho que é cansativo. E quem vive desse jeito provavelmente não é feliz e uma hora a máscara cai. Então fica ligado com isso, tá? Não vai querer entrar nessa lógica de status, de carro alugado, de relógio caro, de comprar coisas que você não precisa, não quer
para poder agradar pessoas que você nem conhece. Então cuidado com essa armadilha. E outra armadilha é a síndrome do impostor. Eu pessoalmente vivi muito essa síndrome, muito. Imagina, eu sou um nutricionista que estou fazendo 31 anos agora e eu ajudo profissionais que às vezes têm 30 anos de formação. Isso gera uma síndromezinha do impostor. Só que o que a gente percebe? Que a síndrome do impostor muitas vezes está conectada com a comparação. E muitas vezes a gente compara o nosso capítulo 3 com o capítulo 20 de outra pessoa. A gente compara os nossos primeiros passos com o ano 10 de outra pessoa. Então cuidado, se você ficar nessa lógica, você pode acabar entrando numa pira de fingir quem você ainda não é. A minha síndrome do impostor vinha muito por causa disso, porque eu olhava para aquilo ali que eu estava fazendo e falava, caraca, será que eu tenho potencial, capacidade de ajudar essa pessoa? Será que essa pessoa sabe que ela está me contratando para ajudar ela? Será que vão descobrir que, cara, eu não tenho tanto potencial assim? Só que conforme você vai vivendo e você vai acumulando evidências, você vai destruindo essa síndrome do impostor através de resultado, de evidências. Então, existe uma armadilha muito grande nessa comparação, de você se comparar com quem está no capítulo 20 e você no 3. Meu conselho para você é, se compare com você mesmo. A tua versão do passado, será que você é menos ou mais impostor do que ela? Essa é a pergunta. Porque no final, você pode sim ser um impostor real, se você estiver tentando ser quem você não é, ou tentando parecer algo que você ainda não é, ou tentando mostrar coisas que você não conquistou. Isso sim é ser impostor. Mas você ter esse sentimento de fazer algo que você ainda não é preparado para fazer, que é o que eu senti antigamente, eu acho que isso é a coisa mais natural do mundo. E isso é sinônimo de coragem. Porque todas as vezes que eu fiz algo que eu não estava preparado para fazer, foram as vezes que eu mais cresci. Então, meu conselho para você é, cura essa síndrome com ação, com atitude. Age, conquista e confia. É isso que você precisa. Porque se você agir, isso já é um grande sinalizador de que você é alguém capacitado. Se você conquistar, essa é de fato a recompensa. E se você confiar através desses dois, você vai construindo essa confiança, essa convicção. E a tal da síndrome do impostor vai ficando para trás. Então você age, conquista, confia a partir dessas evidências, o que no final traz o crescimento. Então, para mim, essa é a lógica da síndrome do impostor. Ao invés de você ficar gritando palavras de afirmação no espelho, que você é bom, que você é tal coisa, que você é isso, que você é aquilo. Cara, olha para as ações. Quais são as ações que você tem que fazer, que você tem que ter na tua rotina, nos teus hábitos, que vão te levar mais próximo da pessoa que você quer se tornar para ter os resultados que você quer ter. Essa que é a lógica que eu recomendo. E aí, olhando para outro ponto aqui importante daqueles 3 pilares, é a consistência. Né? Então, o que é a consistência? Cara, a consistência, na minha opinião, é o maior segredo da vida. Eu aprendi isso no esporte e, para mim, isso foi um maior, ou talvez o maior de todos os aprendizados do esporte foi a consistência. Porque, cara, não tem nada que a gente consiga construir sem ter consistência. Seja um corpo, uma saúde, um negócio, um relacionamento, uma amizade, você precisa ser consistente, certo? Você precisa fazer o que tem que ser feito dia após dia. Então, para mim, existe um conceito que diz que o sucesso ele é entediante. E ele de fato é. Ele é entediante. Porque para você chegar no sucesso, não são um monte de coisas grandiosas, são pequenas ações tediosas, repetidas diariamente. Para você ter sucesso, por exemplo, sei lá, para correr 100 metros rasos na Olimpíada e ganhar a medalha de ouro. Você acha, como é que é a jornada para chegar nesse ponto final? Se não é acordar todo dia, correr 3 horas por dia, se alimentar sempre as mesmas coisas, tomar os mesmos suplementos, ir para os mesmos locais, dizer não. O sucesso ele é entediante. Então no dia 1, você está lá com a motivação alta, mas zero resultado. Quando você chega no dia 30, você já está com a motivação caindo, porque, cara, é muito entediante, é muita consistência, é muito volume. Só que, cara, quando você chega no dia 100, isso já virou um hábito. Quando você chega no dia 365, isso já virou parte da tua identidade. Isso é o trabalho da consistência. Fazer com que uma ação vire um hábito faça parte da tua identidade. Então você começa correndo, depois você é o cara que corre todos os dias, depois você é corredor. Essa é a lógica dessa construção. Então, minha recomendação para você sobre consistência é: trabalhe como se ninguém fosse te aplaudir, porque muitas vezes ninguém vai. Ou seja, trabalhe não buscando o resultado final, não buscando os aplausos, mas sim buscando fazer o que tem que ser feito para que você construa essa habilidade de ser consistente. Porque a real é que você pode, sei lá, ir para academia, se comprometer que vai correr 1 hora e quando chegar no minuto 30 você falar, não, tá bom por hoje, vai embora. Ninguém sabe, mas você sabe. E quando você sabe, ou você ganha crédito consigo mesmo, ou você perde crédito consigo mesmo.
E conforme você vai construindo a confiança que você tem em você mesmo, na sua capacidade de ser consistente, fazer o que tem que ser feito, você vai se tornando outra pessoa, uma pessoa capaz. Conforme você vai se comprometendo e não cumprindo, você vai criando essa outra identidade de alguém que cumpre, de alguém que promete e não cumpre. Então meu conselho para você é, trabalhe como se ninguém fosse te aplaudir, porque na maior parte do tempo, ninguém vai mesmo. Mas se você estiver se aplaudindo, se você estiver orgulhoso das suas ações, do que você está fazendo, aí o jogo muda completamente. Então, quando você está correndo a maratona, no início, saiu a maratona, todo mundo feliz, empolgado, correndo, vamos nessa. Chega no meio da maratona, é silêncio, é só você correndo, sofrendo, morrendo, até chegar na linha de chegada. E quando você chega nos últimos metros, aí volta de novo. É câmera, é o pessoal gritando, é aquela animação. É assim que funciona na vida. No início, todo mundo te aplaude. Ah, olha lá o Samir, parabéns, está começando um novo projeto dele. Oh, nossa, tomara que dê certo. No meio, quando você está lá passando perrengue, com conta para pagar, demitindo colaborador, paciente reclamando, passando por todos os perrengues do empreendedorismo, é basicamente você e você. Não tem aplauso, não tem um barulho sequer. Mas quando você vai lá no palco do Summit, pega a plaquinha, levanta a plaquinha, aí de novo vem os aplausos. Nossa, ele conseguiu, parabéns. Só que qual que é o momento que a gente mais precisa, senão o meio? No início a gente está empolgado, no fim a gente está conquistando. Mas e o meio, quando a gente está sofrendo? Esse é o momento que ninguém aplaude, mas é o momento que a gente mais precisa estar forte. Então os momentos mais importantes da nossa jornada são aqueles que ninguém vê. É no meio do caminho, quando ninguém está olhando. É ali que a gente separa quem vence e quem desiste. Então, durante o crescimento, durante o movimento de crescer na nossa carreira, na nossa vida, uma coisa que acontece, que é muito natural, e eu quero trazer isso para que você se sinta à vontade de viver esse processo, é que, cara, a gente acaba tendo que se isolar em alguns momentos. Eu brinco com a Laís que é a temporada do não. O que é a temporada do não? É o momento em que eu vou dizer não para tudo que não está relacionado com os meus objetivos. Esse trimestre, por exemplo, desse ano, eu estou na temporada do não. Não para tudo que me afasta dos meus objetivos desse trimestre. É isso. E nesses últimos anos eu vivi várias temporadas do não. Que é basicamente o quê? Chega um momento que você tem que focar, que você tem que fazer, que você tem que ranger os dentes e executar. E muitas vezes tem coisas na nossa vida, amizades, pessoas, ambientes, hábitos, que atrasam esse processo e que a gente tem que dizer não para eles, para dizer sim para o que é mais importante naquele momento. Então o topo da montanha não foi feito para ter multidões. Foco não é sobre egoísmo, é sobre estratégia. Existem temporadas da vida. E se aquela pessoa que você ama e que diz que te ama de verdade, ela vai entender esse momento, porque ela quer o melhor para você. Então, proteger o teu tempo, proteger a tua energia, eliminar distrações, focar no que importa, construir em silêncio, isso é isolamento estratégico. E quando você chega lá no topo, quando você chega num próximo nível, quando você chega num resultado, adivinha o que acontece? Você volta com esses resultados, você ajuda as pessoas que estavam lá atrás, inspira pelo exemplo e ajuda eles a subirem também essa montanha. Então uma pergunta que trava muitos empreendedores e mata muitos negócios, mata muitos sonhos, é a pergunta: o que vão pensar? O que vão pensar de mim se eu não for para aquele casamento? O que vão pensar de mim se eu negar aquela viagem? O que vão pensar de mim se eu parar de beber ou se eu parar de usar aquelas substâncias que eu uso? O que vão pensar de mim se eu passar os próximos 10 anos da minha vida focado em construir o meu futuro e não em destruir o meu futuro, focando só em aproveitar os prazeres do presente? A pergunta aqui é: será que a vida dos meus sonhos vale menos que a opinião de quem não vive a vida que você sonha viver? Essa é a grande pergunta. Porque na maioria das vezes as pessoas que julgam, reclamam, as pessoas que você pensa, o que ela vai pensar? Ela não vive a vida que você quer viver. Vive? Se ela viver, aí vale até a pena pegar alguns conselhos, direcionamentos. Mas se ela não vive, esquece isso. Porque as pessoas que criticam as suas escolhas não pagam as suas contas, não vivem as consequências das suas atitudes e não dormem com as suas frustrações. As pessoas que te criticam não entendem o tamanho do teu sonho, do teu propósito. Então muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Eu vivi isso demais. Cara, quando eu comecei a ter sucesso como Nutri, meus amigos se afastaram. Eu tinha um amigo que era Nutri, que competia fisiculturismo comigo, que era um grande irmão. E quando eu comecei a dar mentorias, ele desdenhou, ele não botou fé e ele não foi o meu primeiro mentorado porque não quis, de graça na época. E aí? Será que... O que ele pensa hoje?
Eu não tô nem aí. O que ele vai pensar se eu virar mentor? Eu não tô nem aí. Por quê? Porque isso não é sobre ele, é sobre mim. Então, no final das contas, muitas pessoas vão criticar. Muitas pessoas vão falar mal. Muitas pessoas vão dizer que você não é capaz. E várias vezes eles vão estar certos. Até o momento em que eles não vão mais estar certos. Que é o momento que você, através de trabalho duro, esforço, consistência, sofrimento, porrada, consegue conquistar o que você disse que ia conquistar. Então, meu querido, minha querida, meu conselho pra você é: nomeie a voz que te sabota. Muitas vezes aquela vozinha que fica na nossa cabeça que é: nossa, o que vão pensar de mim? Não é o que vão pensar, é o que fulano vai pensar, o que fulano vai pensar, o que meu pai vai pensar de mim, o que minha mãe vai pensar de mim, o que aquele colega da faculdade que sempre me acompanha vai pensar de mim. Cuidado com isso, tá? Identifica a voz, quem que é a pessoa que ocupa esse espaço na tua mente de julgamento. Depois questiona a autoridade. Será que essa pessoa tem resultados que você admira? Será que ela é uma pessoa que você se inspira? Ou só uma pessoa que está ali te julgando? Ela vive a vida que você quer viver? Então essa é a segunda pergunta. E a terceira etapa é você se libertar. Porque se a resposta é não, a opinião dessa pessoa literalmente não importa. A única opinião que importa é a que você tem de você mesmo. Então, para mim, ser normal é um risco alto demais. E as pessoas que são normais, elas vão querer te trazer para o conformismo, elas vão querer te trazer para a realidade delas, elas vão querer empurrar os valores delas em você. Mas levar uma vida comum que você nunca quis não é o caminho. Se você está aqui comigo assistindo esse episódio é porque você não quer ter uma vida comum. Você quer ter uma vida extraordinária, você quer ter uma vida diferente. E cara, fazer as mesmas coisas, ter uma vida normal, previsível, e depois acordar com 60, 50, 70 anos e perceber que você não viveu a vida que você queria viver, pra mim deve ser uma das piores sensações do mundo. Então meu conselho pra você é: faça o que faz o seu coração vibrar, independente do julgamento alheio. Não interessa. E eu digo mais, muitas vezes quem te julgou um dia, no outro pode estar te pedindo conselho. Isso é muito comum, tá? E aí indo pra um outro conceito. O sucesso pra mim, ele mora naqueles problemas que a gente evita. Eu falo muito pro pessoal do nosso Mastermind que conversas difíceis mudam o jogo. E eu gosto de pensar que a maioria das coisas que a gente evita, sejam conversas ou decisões difíceis, tá atrasando a vida que a gente quer viver. Então a gente já sabe que tem que fazer alguma coisa, a gente já sabe que tem que ter aquela conversa, a gente sabe que tem que fazer aquela estratégia, mas a gente fica evitando por medo, procrastinação e por vários outros motivos. Então se, por exemplo, você tem medo de vender, cara, do outro lado do medo de vender tem um consultório cheio, faturamento alto, liberdade, dinheiro no bolso, vidas transformadas. Será que não vale a pena enfrentar esse medo? Do outro lado do medo de delegar, tem mais tempo livre, mais liberdade, um negócio mais escalável. Será que não vale a pena enfrentar esse medo? Do outro lado do medo de aparecer, tem um posicionamento forte, mais autoridade, tem influência real na vida das pessoas. Será que não vale a pena vencer esse medo? Colocar a cara, gravar um vídeo no YouTube? Então essa que é a reflexão. Só que no final, eu quero te dizer uma coisa muito importante. O sucesso, ele não é sexy. Sucesso não é glamouroso, como o pessoal posta no Instagram. O sucesso, ele é sobre trabalho duro. Eu acordo todo dia, 4h30 da manhã, e trabalho até 8 horas da noite. Todos os dias. Isso é glamouroso? Isso é instagramável? Muitas vezes não. Então basicamente não tem filtro de Instagram, não tem música épica de fundo, não tem nada disso. É só monotonia, repetição e silêncio. Esse é o modelo. Então pra mim a consistência ela nunca é glamourosa. Ninguém fala que, nossa, que incrível que você está indo para a academia pela 1000ª vez. Não é glamouroso, não é algo incrível, como por exemplo um troféu no palco. Mas são os 1000 dias de academia que levam para o troféu no palco. Então o que diferencia quem sonha de quem realiza é justamente essa consistência. E no final, a gente tem que, de fato, fazer algumas trocas. A gente tem que olhar para a nossa vida, seja para o nosso ambiente, para os nossos amigos, para os nossos hábitos, e fazer trocas que nos permitem viver a vida que a gente quer viver. Então eu, por exemplo, comentei agora há pouco, né, sobre as amizades que foram ficando pelo meio do caminho. Claro que tem muitos amigos incríveis que estão comigo até hoje, mas eu tenho uma regra muito simples para amizades. Tem 3 critérios para poder ser meu amigo. O primeiro critério, essa pessoa ela me inspira de alguma forma? Ela me faz ser um ser humano melhor? Primeiro critério. Segundo critério, eu me sinto à vontade de falar sobre o meu presente e futuro com essa pessoa? Ou só fico falando sobre o passado? Sabe aquele teu amigo que você entra e fala: nossa, como era legal aquela época que a gente ia pra festa e fazia isso, aquilo, outro, mas você não sente a vontade de falar do teu faturamento mensal, dos resultados que tu tá tendo, dos objetivos que tu tem pro futuro, dos teus planos e conquistas. Esse é o segundo critério. E o terceiro critério é, e o mais importante, essa pessoa se sente genuinamente feliz com o teu sucesso,
sem se comparar? Se você tiver 2 dessas 3 características, já é um amigo que vale a pena. Se você encontrar alguém com as 3 características, é alguém para você carregar pro resto da vida. As outras pessoas, corta, abre mão. Elas fizeram parte de uma temporada da sua vida e foi importante. São pessoas para você levar no coração. Mas de agora em diante, dessa temporada para frente, talvez elas não estejam mais alinhadas com o que você busca para sua vida. Então essa que é a lógica. Você pode ter tudo, mas você não pode ter tudo ao mesmo tempo. Você tem que fazer decisões. Você tem que ter trocas que podem fazer sentido para o momento que você está vivendo agora. Então, para mim, a vida ela é muito sobre matemática, né? Cada sim que você dá é um não para outra coisa. Cada não que você dá, você consegue ganhar tempo para focar em outro sim. Então, a energia que a gente tem, o tempo que a gente tem é limitado. Cada escolha tem um custo. Então, a gente tem que ter essa mente de quais são as trocas que eu vou fazer. As trocas ruins e as trocas inteligentes. Porque muitas vezes a gente tem que cortar as trocas ruins que a gente está fazendo e aumentar as trocas inteligentes. Porque, por exemplo, você ficar horas no Instagram perdendo tempo, ou ficar o tempo todo reclamando consistentemente, ou você ficar procrastinando decisões importantes, ou até mesmo buscando a aprovação de todo mundo para tomar cada atitude. Para mim, isso são trocas ruins. Agora, quais são as trocas inteligentes? Pô, vou estudar à noite, ou vou acordar mais cedo para estudar. Pô, isso cria habilidades e competência. Ó, vou começar a criar conteúdo. Cara, isso cria autoridade. Ah, vou começar a dormir cedo, acordar cedo. Pô, isso cria energia. Pô, vou começar a investir mais em mim mesmo. Eu vou investir nos meus conhecimentos e habilidades. Isso cria retorno exponencial futuro. Então, para mim, não existe liberdade e zona de conforto juntos. Não existe liberdade sem responsabilidade. Um está conectado com o outro. Então, se você está só buscando uma vida de conforto, com 20 anos de idade, com 30 anos de idade, eu lamento te dizer, mas você vai se arrepender no futuro. Porque o conforto agora é sobre arrependimento depois. Porque você fica com essa segurança ilusória que acaba virando uma prisão. E aí quando você tem que trabalhar, quando você tem que sair da tua zona de conforto, você não consegue, porque é desconfortável demais para você. Você não exercitou esse músculo. Agora, se você vive no desconforto agora, se você passa perrengue agora, se você economiza dinheiro agora, se você não gasta todo o teu dinheiro, se você cuida da tua saúde agora, se você faz exercício agora, se você constrói um negócio agora, se você corre risco agora, você basicamente está criando a tua liberdade do futuro. Está criando o teu corpo do futuro, a tua conta bancária do futuro. Então, uma das habilidades muito poderosas que você pode desenvolver é adiar o prazer momentâneo para a construção do futuro. Esse é um grande ouro que você pode implementar na sua vida. Então, o preço do conforto ele é muitas vezes pago em arrependimento. E o preço do desconforto é pago em crescimento futuro. Então, a única pessoa que tem liberdade sem ter responsabilidade, você sabe qual é? É um bebê. Bebê é a única entidade na face da Terra que tem liberdade sem ter nenhum tipo de responsabilidade. Então, não existe um sem o outro, tá? Então, meu conselho para você é execute, faça, se coloque em movimento. E uma grande armadilha que eu vejo que vários profissionais caem é ficar perdendo tempo parecendo ocupado. Ao invés de executar, fica lá infinitamente fazendo tarefas que não levam você a lugar nenhum. Então, quais são as tarefas reais? É você criar um conteúdo, é você criar um produto novo, é você vender uma consultoria premium, é você criar uma ferramenta que vai utilizar no acompanhamento do paciente como a Welts, é você desenvolver habilidades que vão te levar para frente. E o que é você se ocupar de forma improdutiva? É basicamente você ficar planejando eternamente, estudando para sempre sobre como que vende, mas nunca buscando vender, querendo aprender tudo sobre podcast, mas nunca começar um podcast. Isso é perder tempo parecendo ocupado. Então cuidado com isso, tá? Isso é uma coisa muito importante que é executar um plano imperfeito é muito melhor do que passar anos planejando o plano perfeito e nunca colocar ele em prática, tá? Outro ponto. Várias pessoas me perguntam, e eu vejo que isso foi um dos grandes fatores que me fez chegar até aqui, né, construir a empresa que a gente construiu com a idade que a gente tem, que é o networking, a tal da ambiência, né? Só que para mim, networking, sem você ter entrega, é vaidade. Ou seja, se você quer fazer networking, sendo que você nem tem resultado ainda, para quê? Por quê? Com quem? Né? Então o conselho que eu te dou é, primeiro constrói. Não só o resultado, o faturamento, isso é relevante, mas não é tanto. Primeiro constrói a tua competência, as tuas habilidades. Depois você gera valor para o grupo e só aí você constrói o networking. Então todo network que eu criei, masterminds, grupos de negócio, eu tenho muito network, eu considero, e ele é
construído baseado na minha entrega de valor. Quando eu entro num grupo, qual que é a primeira coisa que eu faço? Eu gero valor para aquele grupo. Eu faço uma aula para o grupo. Eu pego alguém que tem um status alto naquele grupo e entendo qual que é a tua dificuldade, qual que é o teu desafio e descarrego tudo que eu posso para ajudar aquela pessoa. Essa é a melhor forma de criar networking. Porque quando você gera valor para as pessoas ao seu redor, as pessoas querem gerar valor para você. E quando você precisa de alguém, essas pessoas vão estar lá para te ajudar. Então, networking é isso. Meu conselho para você é: se cerque de amigos que te fazem melhor. Porque tem amizades que distraem a gente, que fazem a gente ser uma versão nossa, que não é a versão que a gente quer ser. Mas tem outras amizades que fazem a gente se aproximar da versão que a gente aspira a alcançar. E essas são as amizades que a gente tem que ter. Isso mudou meu jogo, tá? Estar perto das pessoas certas nesses últimos 3 anos mudou completamente a minha vida. Então tem amigos, tem amizades, tem pessoas que são âncoras, te puxam para baixo, te mantêm travado no mesmo lugar. E tem outros que são propulsores, que te aceleram, te jogam para frente. Então meu conselho para você é: se cerque de propulsores e corte as âncoras da sua vida. Agradeça as âncoras por tudo que vocês viveram até agora, mas para essa nova temporada não é mais o caminho, certo? Então eu quero trazer algumas verdades finais. Eu sei que eu trouxe várias delas aqui hoje, mas eu acredito que conversas difíceis mudam o jogo. E essa conversa que eu estou tendo aqui contigo hoje pode ser um pouco difícil, mas eu tenho certeza que pode mudar completamente a tua vida. Então a primeira verdade é: você está com medo de quê? Qual que é o grande medo? Você está com medo da opinião de quem nem vive a vida que você quer viver? É sério que é isso que está te travando? É sério que é esse o fator que vai te impedir de lançar tua consultoria premium, de começar a produzir conteúdo, de fazer a primeira contratação, de aprender a ser vendedor, de construir o teu negócio? É isso que está te impedindo? Cara, as pessoas que mais criticam são as pessoas que menos arriscam. Existe um conceito, né, uma frase, na verdade, um discurso do Roosevelt, que ele fala que o homem que está na arena, coberto de sangue, de suor, batalhando pelas suas conquistas, escuta a pessoa que está na plateia, vaiando, criticando, julgando. Só que você nunca deve escutar quem está na plateia, só quem está na arena. Basicamente, não deixe quem está na arquibancada ditar como que você joga o jogo. Quem dita como você joga o jogo é você. Outra grande verdade dura que eu quero abrir contigo. Todos nós aqui temos 24 horas por dia, certo? E cara, não tem nada que me diga com mais precisão aonde que vai ser o futuro de alguém do que olhar para a agenda dele no presente. O que você faz hoje, como está a tua agenda, as tuas ações diárias são o maior indicativo de onde você vai estar daqui a 5, 10 anos. Então, para mim, se você passa 35% do teu tempo em rede social, 25% Netflix e só 15% planejando e 25% trabalhando, ou seja, 60% do teu tempo Netflix e Instagram e 40% é trabalho, como que você acha que você vai conseguir ter resultado? E cara, uma coisa que a gente não entende é como que isso influencia lá na ponta. Porque vê só, se você, das 24 horas do dia, você dorme 8 horas, certo? Sobram ali 16 horas, correto? 16 horas do teu dia. Se 60% dessas 16 horas, ou seja, 10, e aí eu tô fazendo aqui de cabeça, né? Acho que 10 horas. 10 horas dessas 16, você foca só em entretenimento. E as outras 6 em trabalho. No final do mês, você vai ter trabalhado 180 horas. Agora, olha para minha agenda. Na minha agenda, eu começo ali 4h30 da manhã e, tem ali revisão de aula, script, montar planilha, reunião com o time, planejamento, one-on-one, planilha, reunião com o time, preparar conteúdo para a tribo, exercício, preparar script, treinar o time comercial, fazer mentoria com o aluno, entregar a reunião com o parceiro, criar robô de AI. Cara, se eu trabalho 14 horas por dia, em um mês, eu trabalhei 420 horas. 3 vezes mais do que quem trabalhou 6 horas por dia. Por quê? Porque existe um empilhamento. E esse empilhamento, ele muda o jogo. Então, se você quer mudar o teu futuro, muda as tuas ações hoje. Intensidade distorce o tempo. Isso aqui é intensidade. Não que você precise fazer exatamente como eu faço. Mas se você quer fazer com que os próximos 10 anos da sua vida sejam os anos que vão ditar os próximos 50, você precisa colocar um pouco de intensidade. Você precisa reorganizar o teu tempo e investir ele nas coisas mais importantes, tá? Outra verdade dura: dificuldades não te invalidam, elas te qualificam. Isso é um conceito que eu venho falando para o pessoal do Cronos há muito tempo. Antifragilidade. Cada desafio, cada derrota, cada problema, cada perrengue que a gente vive, ele pode fazer com que a gente fique triste, mal, acabado, deprimido, ou ele pode trazer um aprendizado que vai fazer com que a gente fique um pouco mais forte, um pouco mais resiliente, ter um pouco mais de conhecimento para como agir quando aquilo acontecer de novo.
Então ser resiliente é você receber um estresse e voltar para o padrão. Ser antifrágil é você receber um estresse e voltar mais forte do que era antes. Que nem o músculo. Pô, a gente treina, pega peso, sofre e depois ele vem mais forte. Isso é antifragilidade. Então cicatrizes são credenciais. Cada perrengue, cada batalha, cada desafio que você enfrenta e supera é um músculo, 1 grama de massa magra a mais, um nível de força a mais, um nível de preparo a mais. Então, recomendo que sempre que você passe por um perrengue, um desafio, seja ele pequeno, médio ou grande, olha para aquilo ali como uma oportunidade de se tornar um profissional, uma pessoa melhor, seja em qual área for. Porque no final a gente tem 2 tipos de dores, a dor produtiva e a dor inútil. Então a dor inútil é aquela dor que, cara, não vale de nada, que é você ficar arrependido, você ficar preocupado com coisas que estão fora do teu controle. Isso é inútil. Mas qual que é a dor produtiva? Cara, é a dor da disciplina. É você fazer o que tem que ser feito, é você sofrer, é você executar. E essa dor da disciplina, ela é temporária. Ela tá num ambiente controlado, porque você tá fazendo e você decidiu fazer aquilo, ninguém tá te obrigando, e ela te leva pra frente. Já a dor do arrependimento, ela é uma dor muito mais pesada, porque você tá arrependido de algo que você não fez ou fez, e muitas vezes leva pro resto da vida. Então a pergunta aqui é, você quer mesmo chegar no final da vida e ficar pensando, cara, e se eu tivesse tentado, hein? E se lá em 2025, 2026 eu tivesse realmente me dedicado pro meu negócio? E se eu tivesse me dedicado pro meu corpo, pra minha saúde? Caraca, como eu queria poder voltar no tempo? Provavelmente você não quer viver isso, correto? Então todo crescimento ele vem com dor. Toda evolução vem com etiqueta de preço. E esse preço é a dor, o trabalho, o esforço que você tem que colocar para poder aprender aquela lição, para poder aprender aquilo que você está buscando. Então quem quer o topo precisa aguentar o vento, o frio, o sol da jornada. Então quando você está ali no nível 1, você está vivendo um desconforto leve. No nível 2, você já está vivendo desafios reais que fazem você de fato se questionar. No nível 3 é pressão, meu amigo. É pressão, minha amiga. E eu gosto de pensar que a pressão é um grande privilégio. E para chegar no topo, onde você tem a recompensa, pega a plaquinha, comemora, você tem que passar por todos esses níveis. Você tem que viver os desafios reais do empreendedorismo. Você tem que viver a pressão de ter time, folha para pagar, ter pacientes ali querendo e dependendo de você. Essa é a realidade, tá? Então, para mim, sacrifício não é dor, é troca. Quando você sacrifica algo, quando você sofre por algo, quando você trabalha duro por algo, você na verdade está abrindo mão de algo no presente por algo que você quer no futuro. Então todo crescimento exige que você deixe algo para trás, faz parte daquela etiqueta de preço. Então a questão é, você está disposto a fazer as trocas necessárias? Porque não adianta nada você dizer que quer ter um negócio de sucesso se você não tem coragem de cortar o que está te atrasando, de fazer o que é necessário. Então a gente precisa entender que exige uma conexão entre as nossas atitudes e o nosso futuro. E se a gente não alinha os dois, a gente não vai ter o futuro que a gente quer ter. Então meu conselho para você é, trabalhe duro, mas trabalhe também com inteligência, com metodologia, com estratégia. Porque os dois eles têm que vir juntos, certo? Então você tem a estratégia, que é saber o que fazer e por que fazer. Você tem a execução, que é o que você tem que fazer todos os dias com consistência. Você tem um aprendizado que vem da execução, que é o que faz a execução ficar cada vez melhor através da otimização. Esse é o ciclo, né? O ciclo Kaizen, o ciclo de ser 1% melhor todos os dias, que faz com que a gente cresça o nosso negócio mês a mês. Então a vida, ela não tem um botão de reiniciar. Você pode estar nos seus 20, 30, 40, 50 anos de idade. Você não consegue voltar atrás. Mas sempre tem um botão de começar. Você sempre pode começar a partir de agora. Você sempre pode começar hoje, fazer hoje o que você vai construir o teu futuro. Então você não pode voltar atrás e mudar o passado, mas você pode parar de acordar e não fazer nada e começar a construir o que você quer construir. Então para mim, um dos maiores aprendizados dessa jornada dos últimos 10 anos é que o volume ele mata a dúvida. O que é o volume? É o fazer, é o executar. Então o meu conselho para você é, descubra o que você quer. Qual que é o teu propósito, teu objetivo? Aonde que você quer chegar? E olhe para as tuas competências. Muitas vezes ali tem grandes insights. O segundo grande ponto é, tá claro o que você quer? Então não importa a opinião dos outros, principalmente de quem nunca chegou onde você quer chegar. Não vai escutar quem não chegou onde você quer chegar, tá? E o terceiro ponto é, faça tanto volume até ser impossível você não conseguir chegar no teu resultado. O volume, ele mata a dúvida, ele nega a sorte e ele leva você onde você precisa chegar. Então, se você fizer de forma consistente, você vai chegar onde você quer chegar. Essa é a grande lógica da vida. Então, se eu for sintetizar,
tudo que a gente falou aqui hoje nesse episódio, você vai descobrir o que você quer, ignorar os outros e fazer tanto que se torna impossível você não conseguir alcançar o que você quer alcançar. No final, essa é a frase que define tudo. E aqui, agora, com 31 anos, eu posso te afirmar, os seus 20 anos de idade, essa próxima década da sua vida, seja os 20 ou os 30, não precisa ser perfeito. Mas, com certeza, precisam ser anos corajosos. Precisam ser anos de sacrifício, de disciplina, de consistência, de foco. Para que você consiga, em uma década, comprimir através da intensidade e construir as próximas décadas da sua vida. Para que você tenha uma vida muito mais tranquila, conectada com o teu propósito, onde você tem liberdade para fazer as coisas que realmente fazem o teu coração vibrar. Então meu conselho é, comece de onde você está, mesmo que pareça tarde, que você pareça, nossa, já devia ter começado antes, não importa, começa hoje. Mesmo que pareça feio, nossa, esse episódio de podcast ficou tão ruim, não importa, você fez, porque no final a perfeição ela é inimiga do começo. Então o melhor momento para começar foi há 20 anos atrás. Mas qual que é o melhor momento para começar? É hoje. Esse é o segundo melhor momento para você começar. E se você já perdeu o primeiro, é melhor aproveitar o segundo, concorda? Então o teu futuro eu vai agradecer você ter começado agora. Não porque você planejou perfeitamente, mas porque você se colocou em movimento. E é o movimento que muda o jogo. No final, o mundo, ele ainda é dos executores, certo? Então esse foi o nosso episódio de hoje. Se você tirou o valor desse episódio, foi um episódio um pouco diferente, por favor, deixa um comentário, deixa o teu like, segue o nosso canal, porque isso nos mostra que esse tipo de conteúdo, ele agrega valor para a tua realidade, para a tua vida, para o teu negócio. E se você quiser ter um diagnóstico completo, personalizado, junto com o meu time de especialistas, é só ir lá no direct, ou do meu Instagram, ou da NSF, e enviar #31. Jogo da Velha 31, para que você receba aí, né, o formulário de aplicação para um desses diagnósticos, combinado? Então é isso que eu tinha para você, espero que eu tenha agregado, e eu deixo aqui a minha frase, meu lema de vida nesse meu aniversário, que é: que seus sonhos sejam maiores que seus medos e que suas ações sejam maiores que seus pensamentos. Vamos para cima, um abraço.